eu tampo a corrente ali e vai sobrar P dividido por V. Chuveiro de 4.600 watts e de 220 volts. Fala, tropa da Brodg, Charles aqui. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre as 4 grandezas da eletricidade que são indispensáveis para quem aí quer aprender elétrica ou eletrônica. Cara, isso aqui é a base da elétrica e eletrônica, pessoal. Então presta muita atenção nessa aula. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai estar falando o que é tensão elétrica, o que é corrente elétrica, o que é resistência elétrica, o que é potência elétrica e também vamos estar falando aí simplesmente, né, como calcular essas grandezas aí. Eu já vi muitas pessoas confundindo, por exemplo, o V com W. Eu já vi pessoas colocando, por exemplo, essa aqui é uma tomada de 220 e colocou o W, em vez de colocar o V de volts. E foi lá e colocou um W. Então eu já vi vários erros relacionados a essas grandezas que a gente vai estar falando aqui hoje. E vamos lá, pessoal. Antes mesmo de falar dessas grandezas, eu quero falar para vocês que basicamente na natureza tudo vai buscar o equilíbrio. Por exemplo, se você pegar um objeto quente e juntar com um objeto frio, encostar os dois, eles vão começar a trocar calor até o momento que eles dois vão chegar basicamente quase à mesma temperatura. Por quê? Porque eles estão buscando o equilíbrio. Então, quando você encostou os dois aqui, havia uma diferença de potencial entre esses dois. Quando chegou ao equilíbrio, essa diferença de potencial basicamente ela acabou, ela quase se tornou ali nula. Então, aqui eu tinha uma diferença de potencial térmico entre esses dois objetos. Já se, por exemplo, eu pegar aqui, ó, duas caixas d'água, por exemplo, interligar elas com um cano e simplesmente, galera, se eu colocar uma caixa d'água a 1 centímetro da outra, eu posso dizer que agora eu tenho uma diferença de potencial de 1 centímetro dessa caixa d'água para essa outra caixa d'água aqui, porque elas estão interligadas juntos, ou seja, elas estão sempre buscando o equilíbrio, estão sempre buscando aqui o nível, como vocês podem ver. Ó. Agora eu estou no mesmo potencial, aqui eu estou com 1 centímetro de diferença de potencial entre essas duas caixas d'água, correto? Eu poderia colocar aqui, ó, 2 centímetros também, ó, como vocês podem ver, ó, o negócio quase derramando aqui. E agora aqui, basicamente, eu tenho uma diferença de potencial de 2 centímetros, né, dessa caixa d'água para essa outra caixa d'água aqui. E por que eu estou falando isso, galera? Porque na elétrica também, as cargas elétricas ali, vocês vão ver que elas, basicamente, elas sempre vão estar buscando ali simplesmente o equilíbrio. E na elétrica também a gente tem a diferença de potencial, que também é conhecida como tensão elétrica, que também é conhecido como volts. Mas para vocês entenderem melhor isso, eu vou fazer uma analogia com uma encanação de água, beleza? Então, pessoal, imagine aí um sistema, né, de encanamento de água aí com basicamente um registro aqui no meio. E a água, pessoal, fluindo nos canos aqui, ela simplesmente representa a corrente elétrica. E a pressão aí da água, ela representa a tensão elétrica. E o registro aí, ele representa simplesmente a resistência, como o próprio nome já diz. Então, pessoal, a tensão basicamente é a pressão da água, né, que empurra a água pelos canos, basicamente. E a corrente aqui simplesmente é a quantidade de água que flui pelos canos aí por segundo. E a resistência nada mais é que o registro, ou seja, enquanto você aperta mais o registro ali, menor vai ser o fluxo de água de um canto para o outro, de um ponto para o outro. Nesse caso aqui, galera, o nosso registro simplesmente é a grossura do cabo. Vocês concordam comigo? Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, um cano mais grosso, quando eu fizer esse movimento aqui, vai ser muito mais rápido, né? Essa mudança aqui de potencial de um ponto para o outro, tá vendo? Ó? Já se eu coloco um cano mais fino, vai demorar mais para a água ir de um ponto para o outro. E na elétrica, basicamente, é a mesma coisa, pessoal. Ou seja, quanto mais grosso o cabo for, mais fácil vai ser dos elétrons fluir de um ponto para o outro, entendeu? Enquanto mais fino o cabo for, mais difícil vai ser os elétrons fluir de um ponto para o outro. Por isso que vocês veem às vezes, né, quando a pessoa coloca um cabo muito fino numa instalação que está passando uma corrente muito grande, o cabo começa a derreter. Simplesmente, galera, porque você colocou um cabo com uma bitola muito fina. Por isso, pessoal, que quando você vai utilizar equipamentos que consomem uma corrente maior, como por exemplo um chuveiro, como por exemplo micro-ondas, vocês podem observar que vocês têm que colocar cabos que tenham uma bitola, que tenham um diâmetro mais grosso, né? Ou seja, geralmente para um chuveiro desse aqui você coloca um cabo de 6 milímetros. Já para uma tomada, para você ligar um simples carregador, você pode colocar um cabo mais fino, como um cabo de 2,5. Já para um chuveiro, como eu falei, um cabo de 6 milímetros. Já para o micro-ondas, você tem que colocar uma tomada
com um cabo mais grosso, porque se você coloca um cabo fino, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar, o cabo vai começar a aquecer e vai começar a ter problema no seu circuito. Então, pessoal, a água flui aí simplesmente, né, do compartimento A para o compartimento B, buscando o equilíbrio da altura aqui. E a corrente elétrica, ela flui, né, do ponto maior de potencial ali para o ponto de menor potencial ali, buscando o equilíbrio das cargas, correto? E vamos lá, pessoal, o que é tensão, né? Tensão também muita gente chama aí do termo genérico dela, né, que é voltagem. Não é um termo 100% técnico correto de você falar, mas eu vejo muita gente falando voltagem. Se você falar voltagem, as pessoas vão entender. Mas o termo correto é tensão elétrica. A unidade de medida da tensão elétrica é o volt, viu, galera? Em homenagem aí ao Alessandro Volta, o cara que foi o pai da tensão elétrica. Então, pessoal, a tensão elétrica ela é medida em volts, como eu falei, e ela representa ali a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, como eu mostrei para vocês, em um circuito. Ela é responsável aí por impulsionar os elétrons através ali dos condutores. Quanto maior a tensão, maior a força que impulsiona ali os elétrons. E, consequentemente, maior a quantidade de energia elétrica ali que pode ser transferida. Por exemplo, aí, pessoal, em uma residência, né, na sua humilde casa aí, a tensão elétrica fornecida aí pela rede elétrica comum é de 110 ou 220 volts, dependendo ali da região. E agora a gente vai falar aqui da corrente elétrica. A corrente elétrica, ela simplesmente é medida ali pelo ampere, né, que basicamente é o Azinho, e é o fluxo do elétrons através de um condutor. Ela é gerada ali pela diferença de potencial, que é a tensão, correto? Entre dois pontos, igual eu mostrei para vocês, em um circuito, e a corrente é o que permite basicamente a transferência de energia elétrica de um ponto para o outro. Quanto maior a diferença de potencial, que é a tensão, ou menor ali a resistência do circuito, maior será a corrente elétrica. A gente tem também a resistência, né? A resistência, pessoal, ela é medida aí em ohms, e a oposição simplesmente que um material aí oferece ao fluxo de corrente elétrica. Ela depende ali das características do material, da geometria ali do componente. Quanto maior a resistência, mais difícil será ali para a corrente poder fluir através do circuito. A resistência, ela é representada aí pela letra R, né, na lei de Ohm. Ou seja, galera, V é igual a I vezes R, onde V é a tensão, I é a corrente e R é a resistência. A gente também tem a outra grandeza, que é a potência elétrica. A potência elétrica, pessoal, ela é medida em watts, correto? Que é o W. E é a taxa aí no qual a energia elétrica ela é transferida ou consumida em um circuito. Ela representa a quantidade de trabalho realizado por unidade de tempo. A potência ela pode ser calculada aí multiplicando, né, a tensão pela corrente, ou seja, P é igual a V vezes I, ou seja, a potência é igual a tensão vezes a corrente. E a potência ela é uma medida importante, né, para poder ali simplesmente dimensionar a capacidade dos dispositivos elétricos e entender ali o consumo, né, de energia em uma instalação elétrica principalmente. E agora eu vou mostrar para vocês como é simples para vocês fazer o cálculo dessas grandezas. É muito simples, galera. Existem dois triângulos que eu vou estar colocando aqui na tela para vocês verem. Ó. Como vocês podem ver, a gente tem um triângulo PVI e o triângulo VRI. Basicamente, pessoal, o P é a potência, o V é a tensão, o I é a corrente, correto? E ali no outro a gente tem o R, né? Esse outro ali é simplesmente com o R, porque um é com a potência, o outro é com a resistência. Então o outro ali é o V, que significa simplesmente a tensão, o R significa ali a resistência e o I significa a corrente. Então vamos supor, galera, que você está fazendo um exercício, né? E o exercício ali te falou qual é a tensão e qual é a corrente, você precisa descobrir qual é a potência. Então simplesmente você vai colocar o dedo em cima do que você está procurando, se for a potência do P, e aí simplesmente vai sobrar o quê? Vai sobrar o V e o I. E como é que você faz para saber se é multiplicação ou divisão? Se tiver com a barra, né, na vertical, é multiplicação. Se tiver com a barra na horizontal, é divisão, beleza? Então, como a barra está na vertical entre o V e o I, é simplesmente uma multiplicação. Então, para me saber a potência, basta eu multiplicar o V vezes o I, ou seja, basta multiplicar a tensão
vezes a corrente, eu vou ter a minha potência. E se, por exemplo, você tiver a potência e a corrente, você quiser saber qual é o V, qual é o volt, qual é a tensão, muito simples. Você vai colocar o dedo lá no V e aí vai sobrar o quê? Vai sobrar o P dividido por I, ou seja, vai sobrar a potência dividido pela corrente. Já no nosso gráfico de resistência, vamos supor que você quer descobrir a resistência e você tem a tensão e a corrente. Muito simples. Você vai colocar o dedo no R e aí vai ficar V dividido por I. É o que sobrou, beleza? Por quê? Porque a linha está na horizontal. Está na horizontal é divisão, está na vertical é simplesmente multiplicação, correto? E agora chegou a hora da gente colocar os cálculos em prática. Eu vou estar utilizando aqui problemas reais, correto? Vamos lá, vamos supor aí, galera, que chegou um cliente para você aí, simplesmente, e esse cliente aí, ele falou bem assim, ó, eu comprei um chuveiro de 4.600 watts e de 220 volts, igual vocês estão vendo aqui, ó, já veio descrito no chuveiro, ó, um chuveiro de 4.600 e ele é 220 volts. E aí o cliente vai lá e te pergunta qual é o disjuntor que eu tenho que colocar nele ali, para quando eu for tomar um banhozinho ali, o disjuntor não ficar desarmando toda hora. Como é que eu faço esse cálculo? Muito simples, galera. O que a gente quer descobrir é a corrente. Tem ali disjuntor de 10 amperes, tem disjuntor de 16, tem disjuntor de 25, tem disjuntor ali de 32, de 50 e por aí vai. A gente sabe que o que a gente está buscando é a corrente, é o ampere. E a gente pode ir lá no nosso triângulozinho, simplesmente colocar o dedo na corrente e vai sobrar o quê? A potência dividido pela tensão. Então a gente tem aí que a nossa corrente vai ser a potência dividido pela tensão. Então a gente vai pegar a potência, que é 4.600 watts, dividido pela nossa tensão, que é 220 volts, e a gente vai ter a nossa corrente, galera. Se a gente dividir esse valor, vai dar aproximadamente 20,91 alguma coisa, correto? Então a gente vai precisar aí de um disjuntor que seja no mínimo de 21 ampere, correto? Porém, a gente sabe que não tem disjuntor de 21 ampere para vender, tem ali um de 25 e tal. Só que como é um chuveiro, galera, e depois você pode mudar, sei lá, para um chuveiro de 5.500 watts e por aí vai. Então, o recomendado é sempre você colocar ali, né, uma margem de segurança de ampere. Então, a gente precisaria de um disjuntor de, no mínimo, 20,91 ampere, que é o resultado aí da corrente, né? Quando o chuveiro ali estiver no trabalho máximo dele ali, vai estar passando 21 ampere, basicamente ali. Então, a gente precisa aí de um disjuntor para não ficar desarmando, que seja superior a 21 ampere. Tem o de 25. Porém, a gente sabe também que vai que esse cliente depois muda o chuveiro e coloca um de 5.500 watts. Então, pessoal, o recomendado, né, mesmo se ele colocar futuramente um de 5.500 também, que é muito vendido para 220 volts, para ele não ter mais problema, a gente recomenda ele colocar um disjuntor de 32 ampere, que ele pode tomar o banho dele tranquilamente e esse disjuntor não vai desarmar ali, porque vai passar uma corrente ali nele de no máximo 20 ampere. E agora vamos lá para o segundo problema, pessoal. Um circuito elétrico ele possui uma bateria de 12 volts e uma resistência de 6 ohms. Qual é a corrente, né, que flui nesse circuito? Então, novamente, a gente quer saber aqui qual é a corrente. A gente já sabe que a corrente, basta a gente ir lá no triângulo, tampar ali o I, vai sobrar o quê? A tensão e a resistência. Então, a corrente é a tensão dividido pela resistência. Ficou muito fácil, a gente já tem essas duas informações. Então, simplesmente, a minha corrente ela é igual a 12 volts dividido por 6 ohms, que vai dar aí uma corrente de 2 amperes. Então, a resposta correta é a corrente que flui no circuito é de 2 amperes. Vamos para mais uma questão aqui, pessoal. Uma lâmpada incandescente de 60 watts opera em um circuito de 120 volts. Qual é a resistência dessa lâmpada, pessoal? Então, pessoal, aqui a gente já tem duas informações, correto? Ou seja, a gente sabe que essa lâmpada ela possui 60 watts, lâmpadazinha braba, hein? E o circuito ali é de 120 volts. Então, primeiro, pessoal, eu vou ali simplesmente encontrar a minha corrente. Ah, ele não está perguntando qual a corrente, mas eu preciso encontrar a corrente para eu conseguir fazer o outro cálculo. Então, o primeiro passo, vamos lá. Eu vou pegar a minha corrente. Qual é a fórmula da corrente? Muito simples. Eu tampo a corrente ali e vai sobrar P dividido por V. Ou seja, a minha potência dividido pela minha tensão. Então, se eu pegar a minha potência, que é 60 watts, e dividir pela minha tensão, que é 120 volts, vai dar
0,5 ampere. Então a minha corrente é 0,5 ampere. Agora eu já tenho três informações. Eu tenho a informação da potência, que é 60 watts. Eu tenho a informação ali da tensão, que é 120 volts. E eu tenho a informação também, que é 0,5 ampere. Agora a gente pode ir para o cálculo da resistência, pessoal. Então a gente vai lá no nosso triângulo da resistência, tampa a resistência com o dedão. Sobrou o quê? Sobrou V dividido por I, ou seja, tensão dividido pela corrente. Então a minha resistência é igual a 120 volts dividido por 0,5 ampere, que vai dar aí uma resistência de 240 ohms. Então, pessoal, a resistência da lâmpada incandescente é de 240 ohms. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses exercícios práticos aqui. É muito bom vocês praticar. Vai numa inteligência artificial da vida aí, pede para ela criar várias perguntas para vocês relacionadas à elétrica. Ela vai criar várias perguntas e, cara, tenta responder, tenta fazer isso, porque é isso que vocês vão pegar na prática. É muito importante vocês ir exercitando, porque o que vai fazer vocês aprender é somente uma coisa: a prática, entendeu? Nada mais. É você colocando em prática e aí você vai aprendendo. Vai fazendo, vai errando, vai errar mesmo, rapaziada, mas vai continuar fazendo, entendeu? E é muito importante, galera, você que é um profissional de eletrônica já, conhecer de elétrica. E é muito importante também você que é um profissional de elétrica conhecer de eletrônica. Depois aí, galera, de instalar residências elétricas aí e, né, ter circuitos meus funcionando aí há mais de 5 anos em várias residências espalhadas aí pelo Brasil, eu resolvi compartilhar todo o meu conhecimento que eu tenho sobre elétrica, obviamente seguindo a norma da ABNT, beleza? A NBR 5410, que rege basicamente aí, né, instalações elétricas residenciais, que são instalações ali basicamente de baixa tensão.